Pés como os da corça nos lugares altos, uma alegoria da jornada dos filhos de Deus que desejam viver nos lugares altos. Capítulo 8. Na velha parede do mar. Poucos dias depois da vitória sobre Orgulho, Grande Medrosa e suas companheiras continuaram a jornada ao longo da praia do Grande Mar. Certa manhã, o caminho inesperadamente fez uma volta e elas se encontraram de novo diante do deserto, na direção das montanhas, apesar de estas estarem quase invisíveis de tão distantes. Com frêmito e indescritível alegria, Grande Medrosa viu que, afinal, o caminho seguia na direção leste e que, por certo, as guiaria de volta aos lugares altos. Ela soltou as mãos das companheiras a fim de bater palmas e dar saltos de alegria. Não importava a distância que as separava das montanhas. O importante é que agora seguiam na direção certa. Começaram então a volta pelo deserto. Grande Medrosa não conseguia conter a emoção, nem esperar pelas companheiras. Ela corria na frente como se nunca tivesse sido aleijada. De repente, outra volta e o caminho surgiu reto diante delas, a perder de vista. E o pior de tudo, não ia mais na direção das montanhas, mas do sul, onde bem ao longe do deserto parecia terminar numas colinas. Grande Medrosa, paralisada e muda com o terrível choque, começou a tremer toda. Não era possível, não podia ser. Estaria o pastor outra vez dizendo-lhe não e indicando justamente o caminho oposto aos lugares altos? Esperança adiada torna o coração doente, dizia antigo sábio, e como expressava ele a verdade. Quando ela começou a bater palmas e saltar à vista das montanhas, estava tão entusiasmada que correu adiante, deixando atrás as companheiras. Estas, ao alcançá-la, encontraram-na parada, no lugar em que o caminho as obrigava a caminhar em sentido contrário às montanhas. Logo ali, atrás de uma duna de areia, surgiu o vulto do seu inimigo Amargura. Ele não se achegou muito, pois aprendera um pouco sobre prudência e não queria dar à Grande Medrosa a oportunidade de chamar pelo pastor. Olhando-a de longe, Amargura ria à gargalhada, mais amarga que Grande Medrosa jamais ouvira antes. Depois ele gritou com todo o veneno de uma víbora. Por que não ri comigo, pequena tola? Você sabia que isso ia acontecer. E continuou com suas terríveis gargalhadas ecoando no ar, como se tudo, até o deserto, participasse de sua zombaria. Tristeza e sua irmã alcançaram Grande Medrosa e se postaram ao lado dela em silêncio. Por algum tempo tudo parecia mergulhado em dor e em horror de grande escuridão. Repentino vento começou a soprar do deserto, formando nuvens de pó, quase as cegaram. No silêncio que seguiu o temporal, Grande Medrosa ouviu sua própria voz, baixa e trêmula, mas distinta. Meu senhor, o que queres me dizer? Fala, pois que a tua serva ouve. No momento seguinte, o pastor estava de pé ao seu lado. Tenha bom ânimo, disse ele. Sou eu, não tenha medo. Construa-me outro altar e deposite nele a sua vontade completa como sacrifício. Solicitamente, ela fez um montículo de areia e pedras, a única coisa que podia encontrar no deserto, e ali se rendeu de novo, depositando toda a sua vontade e dizendo com lágrimas, pois tristeza havia se ajoelhado ao lado dela. Eu me alegro em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Vindo de algum lugar desconhecido, um jato de chamas consumiu a oferta, deixando apenas um amontoado de cinzas no altar. Então ouviu-se a voz do pastor. Esta espera não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Outra rajada de vento espalhou as cinzas em todas as direções, deixando no altar apenas uma pedra rústica de aspecto comum, que Grande Medrosa apanhou e colocou na mochila junto às outras. No mesmo instante, ela se levantou, deram as costas às montanhas e caminharam para o sul. O pastor acompanhou-as por algum tempo, de modo que ressentimento e autopiedade, que esperavam o momento de atacar,
tiveram de se esconder, a fim de não serem vistos pelo menos por hora. As caminhantes chegaram a um lugar onde o mar, que havia ficado para trás na primeira curva, penetrava o deserto, formando grande estuário. Invadido por forte onda, o estuário encheu-se rapidamente de água. Entretanto, havia uma passagem de pedra, com muitos arcos através do estuário, e uma rampa de terra dava acesso à passagem. O pastor guiou Grande Medrosa ao pé da rampa e lhe disse que seguisse o caminho que atravessava o estuário. Uma vez mais, ele repetiu com ênfase suas próprias palavras pronunciadas ao pé do altar e então partiu. Grande Medrosa e as companheiras subiram a rampa e se encontraram no topo da parede do grande mar. Da altura onde estavam, podiam ver o deserto atrás. De um lado estava o mar, do outro, meio encoberto pela distância e por um nevoeiro, podiam-se perceber traços de montanhas. Seria apenas a força do pensamento ou o desejo de que aquilo fosse verdade? A passagem de arcos levou-as a um lugar diferente, a uma terra com áreas verdes, chalés, montanhas, vales, fazendas, pomares e campos. O sol cintilava e do alto da passagem elas podiam sentir a inteira força do vento a movimentar as ondas que passavam uma após outra. Tudo isso trazia a lembrança de Grande Medrosa, uma matilha guiada por caçadores, saltando, correndo, ganindo pelas estradas e surgindo às bordas do estuário. De algum modo, o sibilar do vento e a fúria das águas pareciam penetrar em seu sangue e correr através de seu ser como o glorioso vinho da vida. O vento batia em seu rosto, esvoaçava seus cabelos e roupas e quase a carregava, mas apesar de o vento levar sua voz para longe, ela cantava: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Salmos 27, 6. Enquanto cantava, pensava: deve ser realmente terrível e frustrante ser inimigo do pastor, sempre, sempre com pressa, fora do seu alcance. Deve ser simplesmente enlouquecedor para esses inimigos verem até a mais tolinha e fraca sendo colocada nos lugares altos e de forma triunfante sobre todos os seus inimigos. Deve ser intolerável. Enquanto ainda na passagem, ela apanhara outra pedra de acordo com as instruções do pastor, desta vez como memorial de sua vitória sobre os inimigos, e a colocara em sua mochila com as outras. Assim, fizeram a passagem sobre o estuário e desceram a rampa do outro lado, à beira de uma floresta. A mudança de cenário depois da longa jornada pelo deserto foi maravilhosa. A ansiosa espera pela primavera fazia com que perdessem as belezas dos últimos vestígios do final do inverno. As árvores brotavam em seu mais lindo verde e os brotos recendiam perfume. Entre as árvores havia atalhos de clareiras, onde cresciam campânulas, anêmonas silvestres, violetas e prímulas em moitas ao longo dos barrancos musgosos. As aves cantavam e, com seus trinados, chamavam-se umas às outras, atarefadas e absortas na construção dos ninhos. Grande Medrosa percebeu que nunca antes imaginara o que a ressurreição da morte do inverno significava. Talvez tivesse sido necessária a aridez do deserto para abrir-lhe os olhos a toda essa beleza, mas ela, embevecida, olhava a floresta, quase esquecida de que tristeza e sofrimento estavam com ela. Para qualquer lugar que olhassem, era como se o verde das árvores, os ninhos das aves, os esquilos saltitantes e as flores em seu desabrochar, tudo dissesse a mesma coisa. Saudavam-se mutuamente em sua linguagem especial, numa espécie de êxtase, dizendo: você vê, o inverno finalmente se foi. A demora e a espera não foi para a morte, mas para a glória de Deus. Nunca houve primavera tão primorosa quanto esta. Grande Medrosa também estava consciente de uma sensação deslumbrante em seu próprio coração.
como se lá também brotasse vida nova. Era uma sensação indefinida, um misto de dor e doçura. Qual seria a predominância? Ela não sabia. Temerosa e ao mesmo tempo ansiosa, olhou para dentro de si mesma, ao lembrar-se da semente do amor plantada em seu coração. Desejava encontrar alguma raiz ou broto. Viu então um tufo de folhas e na extremidade do caule uma protuberância que bem poderia ser um botão. Enquanto o grande medrosa olhava para dentro de si, uma dorzinha fina atravessou-lhe o coração, fazendo-a recordar as palavras do pastor, segundo as quais, quando a planta do amor chegasse ao ponto de florescer, ela, grande medrosa, seria correspondida no amor e receberia novo nome lá nos lugares altos. Mas aqui, distante dos lugares altos, na realidade, ela estava mais longe do que nunca de chegar lá. Como poderia realizar-se a promessa do pastor? Com esse pensamento, lágrimas rolaram-lhe pela face. Antes de supor que Grande Medrosa fosse muito propensa a chorar, é bom lembrar que Tristeza era sua companheira e professora, mas suas lágrimas eram todas vertidas em segredo, pois ninguém, exceto seus inimigos, tinha conhecimento da estranha jornada a que se havia proposto. O coração conhece sua própria tristeza, e há ocasiões em que, como Davi, é confortante lembrarmos que nenhuma de nossas lágrimas, colocadas num frasco, será esquecida por aquele que nos guia nos caminhos da tristeza. As lágrimas, porém, não duraram muito tempo, pois algo distraiu a atenção de Grande Medrosa. Baixando os olhos, ela viu um lampejo de ouro. Aproximando mais o olhar, reconheceu nada menos que uma réplica exata de uma linda flor de ouro que vira crescendo perto das pirâmides no deserto. De algum modo, ela devia ter sido transplantada e, por certo, estaria crescendo também em seu próprio coração. Grande Medrosa gritou de alegria e a delicada florzinha de ouro curvou-se e disse em voz dourada: "Olhe para mim, aqui estou." Aceitação com alegria crescendo em seu coração. Grande Medrosa sorriu e respondeu: "Oh, sim, naturalmente, eu estava me esquecendo." E ajoelhou-se ali na entrada da floresta, juntou uma pilha de pedras e colocou algumas achas sobre ela. Como se pode perceber, altares são construídos com o material que temos à mão no momento. Então hesitou. Que depositaria ela sobre o altar desta vez? Olhou para dentro de si e viu a delicada protuberância da planta do amor, a qual poderia no mesmo instante ser uma flor. Em seguida, curvando-se, colocou o coração sobre o altar e acompanhou este ato com estas palavras: "Eis-me aqui, tua pequenina serva, aceitação com alegria. Tudo que está em meu coração é teu." Desta vez, apesar de surgir uma chama e queimar a lenha, o botãozinho dourado continuou ainda no caule da planta. Talvez, pensou Grande Medrosa, isso tenha acontecido por ser ela muito pequena para oferecer. Mas nunca sensação tão gloriosa havia se apossado dela. Era como se uma fagulha de chama houvesse penetrado em seu coração e lá estivesse brilhando, enchendo-o de calor e luz. No altar, sobre as cinzas, havia outra pedra que deveria ser colocada na mochila com as demais. Assim, já havia agora 6 pedras memoriais guardadas e carregadas com carinho. De repente, ela exclamou de alegria. Quem estava ali em pé, esperando por elas, o pastor em pessoa. Ela correu para ele como se tivesse asas nos pés. "Oh, bem-vindo, bem-vindo, 1000 vezes bem-vindo!" gritou Grande Medrosa, trêmula de alegria. "Temo que não haja ainda muita coisa no jardim do meu coração, pastor, mas tudo o que ali houver é teu, para realizares a tua vontade." "Vim trazer-lhe uma mensagem", disse o pastor. "Esteja preparada, Grande Medrosa, para algo novo. Esta é a mensagem. Agora verá o que hei de fazer." Êxodo 6:1. Um colorido roseou-lhe as faces e um frêmito de alegria prespaçou-lhe todo o ser, pois lembrou-se da planta em seu coração e da promessa de que,
Quando essa planta estivesse pronta para florescer, Grande Medrosa estaria nos lugares altos, prestes a entrar no reino do amor. Ó pastor, exclamou ela ofegante diante desse pensamento. Achas que eu na realidade chegarei aos lugares altos? Achas realmente afinal? Ela percebeu que ele assentia, porém, sem responder de viva voz, ficou a olhá-la com uma expressão que ela não entendeu. Pensas isso mesmo? Insistiu ela, tomando-lhe a mão e olhando-o com alegria quase incontrolável. Achas que em breve me levarás aos lugares altos? Desta vez ele respondeu: sim, e acrescentou com um estranho sorriso: agora você verá o que eu farei.